dia, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é domingo 27 de junho de 2021. Estamos às 10, 12 para as 6 da manhã. Estamos em mais uma reflexão bíblica. Deus me despertou para estar falando de igrejas. E vamos estar falando sobre a igreja, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus possa nos revelar e nesta reflexão bíblica nos despertar acerca de que tipo de igreja somos e de que tipo de igreja o Senhor nosso Deus procura para esses últimos dias. Não venha ser assim no sentido escatológico, mas que venha ser assim no sentido de despertar, como este momento em que estamos vivendo o princípio das dores, muita aflição nessa pandemia, e podemos ver pelos olhos da fé que daqui onde já estamos passando, vencendo, mas tem um pós-pandemia, tanto na educação como na saúde, com a recuperação dessas pessoas que foram acometidas do vírus e das pessoas também que perderam seus entes queridos. E também a gente vai ter um problema na economia. Estamos vivendo o princípio das dores, o que a Bíblia nos ensina desde a Segunda Guerra Mundial. Tem se desencadeado várias e várias profecias bíblicas acerca da vinda, da volta do Messias. E nós somos igreja dele, somos eleita dele. E a reflexão bíblica nessas manhãs de domingo vai nesse sentido. Que Deus possa nos despertar e falar de uma forma especial ao meu e ao teu coração. Dizer a você que não é inscrito, que se inscreva no meu canal. E juntos vamos divulgar o reino de Deus. Dê o joinha, dê o sininho, comente, dê sua crítica, dê sua sugestão, será sempre muito bem-vindo. A reflexão bíblica dessa manhã temos como base o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 4. Diz assim: lembra-te, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso, a igreja do amor esquecido, Deus está despertando ela a voltar para o primeiro amor. Uma igreja muito ortodoxa, uma igreja de uma teologia singular, uma igreja preparada, uma igreja elogiada pelo próprio Cristo Jesus, mas que tinha se esquecido, tinha deixado que o primeiro amor viesse apagar do seu coração. Em toda Ásia Menor não havia igreja mais obreira, mais dinâmica e mais ortodoxa que a igreja de Éfeso. Mas a sua solidez doutrinária era algo elogiável. Por lá passou o apóstolo Paulo, que ficou pastoreando aquela igreja por mais de 3 anos. O que é interessante, o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus não para batizar, mas sim para evangelizar. Ele frisou isso no livro de Coríntios, não é? Mas a igreja de Éfeso teve esse privilégio de ser pastoreada por Paulo por 3 anos em sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo é o maior teólogo do cristianismo.
foi quem mais escreveu os livros canônicos. E ela teve esse privilégio de ser pastoreada por Paulo, alguém que entendia das escrituras sagradas, toda a teologia, ou quase toda a teologia bíblica do Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E é ela que rege a nossa vida. E a igreja de Éfeso teve esse privilégio de ser pastoreada por Paulo por 3 anos, né, meus queridos e amados? Lá também passou ministros, obreiros excelentes, como foi Timóteo, né, filho na fé de Paulo, como foi Tíquico. Então, todos os obreiros que zelavam pela sã doutrina, que cuidavam da palavra. Timóteo, ele foi um obreiro raiz, que quando Paulo o chamou, ele tinha uma timidez, mas Paulo pediu para que ele despertasse o dom de Deus que tinha dado por imposição de mãos, e que ele lembrasse de tudo que ele aprendeu com a sua avó Lóide, com a sua mãe Eunice. Então já tinha duas gerações de família que tinha o estudo da palavra de Deus, a teologia bíblica como algo peculiar à sua vida. Fora isso, teve como grande mestre o apóstolo Paulo. Timóteo foi um filho da fé do apóstolo Paulo. Então foi uma igreja tanto de uma solidez doutrinária, tendo o apóstolo Paulo como pastor, como também teve ministros excelentes. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo do amor, o apóstolo João, também teve oportunidade de estar no mesmo púlpito desta igreja. Esses dias estávamos falando acerca do presbítero na escola bíblica dominical, e eu dizia ao pastor do privilégio que ia ter um presbítero, um ancião do lado do líder, para estar lhe dando conselho, e dizia acerca que o pai do meu pastor era um ancião ilibado, e que alguns pastores que nós conhecemos teve a oportunidade de tê-lo para lhes dar conselho. E eu fico imaginando esta madrugadinha, a oportunidade que os pastores da igreja de Éfeso teve de conviver com João, o discípulo amado, amadurecido, já em tenridade, já com grandes experiências, para estar ajudando na igreja de Éfeso, naquele ministério local. Mas mesmo assim, essa igreja, ela tinha um problema, e um grave problema. E que problema era esse? Um problema que ela tinha esquecido o primeiro amor. Como é que alguém pode esquecer o primeiro amor? Como é que alguém pode estar em lua de mel e de repente, depois de anos de casado, eu vou fazer 19 anos de casado, mas eu não consigo me esquecer da primeira conversa, do primeiro verso, do primeiro toque na mão da minha esposa, do primeiro acariciar nos seus cabelos. E essa igreja, ela tinha se esquecido dessas primeiras coisas, deste primeiro amor, deste primeiro toque. E isso é um despertar bíblico para nós essa manhã, nesta reflexão bíblica. Como é que alguém tem toda a Bíblia como regra de fé? Como é que alguém leva a sua vida toda de uma ortodoxia bíblica extraordinária, como a igreja de Éfeso, e de repente esquecer o tato, esquecer o contato, esquecer as mínimas coisas? O inimigo de nossa alma, ele é cruel. Uma teologia bíblica demasiada, sem graça, não tem graça nenhuma. E da mesma forma, uma graça excelente sem uma teologia bíblica excelente, iremos fazer
criancices, meninices, mas quando há este casamento, Deus age de uma maneira extraordinária. Deus age de uma maneira gloriosa e faz com que nós não venhamos se esquecer de forma nenhuma do primeiro amor. Nós estamos vivendo 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, a qual eu faço parte. E dizia esses dias no púlpito da igreja que nós não podemos mexer em marcos antigos do qual nossos pais fincaram. Aquilo que aprendemos do nosso pai nós temos que pôr em prática. Somos um povo simples, de palavras simples, mas que conseguimos ainda dizer que a nossa principal doutrina é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve ele vai nos levar para o céu. Essa é a nossa doutrina básica e não precisamos estar aprendendo N e N coisas, porque foi com essas palavras que os nossos pais na fé nos ensinaram e hoje somos uma das maiores denominações do Brasil e uma das igrejas que mais também cresce em nosso Brasil. Uma igreja com simplicidade, mas que não pode perder o amor, não pode perder o primeiro contato, não pode perder esse primeiro acariciar, não pode perder a alegria da salvação. O que é perder o primeiro amor? É como se um obreiro foi enviado para fazer uma primeira obra e lá ele se devotou, e lá ele se alegrou, e lá ele fez a obra do Senhor com excelência. E hoje já não tem essa disposição de fazer a obra do Senhor, já não tem mais garra para estar fazendo a obra do Senhor. Perder o primeiro amor é aquilo que quando Davi pecou, se distanciou, e lá no Salmo de número 51, ele pede a Deus, se humilha na presença de Deus, dizendo para que Deus não viesse retirar dele o Espírito Santo, em outro momento que ele não viesse perder a alegria da salvação, que nós possamos ainda brilhar os nossos olhos quando se fala em missões, que nós possamos brilhar os nossos olhos quando se fala em batismo com o Espírito Santo, que a chama do nosso coração venha arder quando a gente venha falar em almas e almas para o Senhor nosso Deus. Isso é o primeiro amor e que a gente não pode se esquecer de forma nenhuma. Por que a gente não pode se esquecer? O versículo de número 5, Deus, ele prometeu retirar o castiçal se eles não viessem voltar a fazer as primeiras obras. Versículo de número, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Volta, lembra de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Tem todas as pessoas que estão sem uma igreja, que estão sendo crentes em casa, mas sem congregar. Volta ao primeiro amor, desperta o tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que essa alegria, que o gozo da salvação, mediante o Santo Espírito de Deus, venha reinar na sua vida e que o mesmo que te desperta possa te levar a voltar ao primeiro amor. O que é retirar o castiçal? O castiçal, ele representa a representatividade da nação de Israel. Isaías, ele falou certa vez acerca desse castiçal em uma profecia messiânica, mas quando ele falava, ele estava representando ali o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse que ia, mas que
ele precisava ir, mas ia enviar o outro Consolador. O castiçal, representado por Isaías, estava falando do Santo Espírito de Deus, aquele que adorna a nossa vida, aquele que alegra os nossos dias, aquele que nos consola, aquele que nos dá força, aquele que nos dá vigor, aquele que nos dá esperança, mesmo quando não há esperança, aquele que faz o nosso coração arder, o que nos direciona e o que nos capacita a estar fazendo a obra do Senhor. Ele estava prometendo tirar o castiçal, não especificamente, quando no texto em Apocalipse, esse castiçal, ele simboliza todas as igrejas, a catada, a universal. O que Deus estava dizendo? Volta, arrepende-te, porque senão brevemente eu virei, e quando eu vier, você não vai fazer parte da minha igreja, da minha eleita, da minha escolhida. Volta, volta, porque senão você não será mais a igreja universal, a igreja catada, a igreja escolhida. Isso é a simbologia. Deus estava excluindo. Ou você volta a praticar o que praticava antes, o primeiro amor, ou então quando eu vier eu não vou querer mais você comigo. Oh meu Deus, oh meus queridos e amados, que palavra dura, mas que palavra necessária. Que Deus possa nos despertar, né? E entendermos que esta igreja, a igreja de Éfeso, ela tem uma representatividade. Ela representa as igrejas ativas, que enfatizam em demasia a ortodoxia, mas que carece de alegria, que carece de fervor, que carece de fervor espiritual, que possa se alegrar com a criança cantando, com alguém que não tem muita teologia, mas que quando fala o olho brilha, que possa se alegrar junto com ele, que possa ser uma igreja cheia do Espírito e da presença do Santo Espírito de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus venha falar melhor aos nossos corações e dizer a você que Éfeso foi a igreja do amor esquecido, que nós não venhamos esquecer o primeiro amor. Mas como pode isso acontecer? A gente tem que entender que esquecer o primeiro amor não foi um incidente teológico, não foi de maneira nenhuma. Nós temos um aniversário cruel. O primeiro amor foi esquecido pela igreja de Éfeso. Não foi que eles escolheram isso. Foi esquecido pela igreja de Éfeso porque eles caíram espiritualmente. Que nós não venhamos declinar, que nós não venhamos cair espiritualmente. E se cairmos, ainda é tempo de voltar. Aleluia! Ainda é tempo de voltar a praticar as primeiras obras, a fazer aquilo que o Espírito Santo nos despertou no dia em que Ele nos chamou, no dia em que Ele nos designou. Ainda é tempo de voltarmos, porque senão o Senhor há de nos esquecer. Que Deus possa, de uma maneira especial, falar ao meu e ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.